Bem pessoal, aproveitando que eu tive aqui vários smartphones da Xiaomi, hoje vou-vos falar aqui um bocado de um comparativo do Redmi 7 contra o Redmi 8. Acho que às vezes mais do que fazer uma análise de cada um, como eles são smartphones bastante semelhantes, falar-vos aqui das características que eu achei mais interessante num e mais interessante no outro, porque às vezes pensa-se que temos o Redmi 7 e o Redmi 8 é uma evolução, e a Xiaomi às vezes, apesar de lançar um smartphone depois, existem características que as piora e algumas situações em que melhora algumas coisas. Neste caso, eu acho que o Redmi 8 é um smartphone bastante interessante, mas do ponto de vista geral, a única coisa que acaba por ser pior que o Redmi 7 é em relação ao processador. Falando aqui comparativamente dos dois smartphones, estamos a falar aqui de dois smartphones que são considerados de gama de entrada, ou seja, o acabamento é todo em plástico, temos um ecrã com uma tela HD+, não é Full HD+, pois em relação ao Note 8, estamos a falar então aqui de um Snapdragon 439, enquanto que no Note 7, o anterior, tínhamos um Snapdragon 632. E aqui eu diria que a Xiaomi preferiu colocar um processador menos potente para depois poder melhorar aqui algumas características e manter no mesmo preço bastante baixo. Depois, em relação ao ecrã, estamos a falar então no Note 8 de um ecrã de 6.22 polegadas, enquanto no Note 7 6.26, uma diferença pequena. O Note 7 tem um ecrã um bocado maior e depois existe aqui uma pequena diferença em relação às câmaras. Estamos a falar aqui de uma câmara de 12 megapixels em ambos. No entanto, no Note 8 temos uma abertura de 1.8, enquanto no Note 7 temos uma abertura de 2.2. E será também aqui um dos fatores principais de diferença. O último fator mais diferenciador é em relação à bateria. Enquanto que no Note 8 temos uma bateria de 5000 mAh, no Note 7 temos uma bateria de 4000 mAh. Tem os dois emissor de infravermelhos para podermos controlar diferentes aparelhos, tem os dois jack 3.5mm, enquanto que no Redmi 8 está posicionado em baixo, no Redmi 7 está posicionado em cima. O Redmi 7 é carregado através de micro USB, enquanto que o Redmi 8 já é carregado por Type-C, aqui com um fast charging de 18 watts no Redmi 8, e enquanto que o Redmi 7 só tem um carregamento de 10 watts. Ou seja, as maiores diferenças aqui que vocês vão ver nos dois smartphones em relação à câmara fotográfica, em relação ao processador, em relação à bateria e em relação ao carregamento. Ou seja, o Redmi 8 tem uma bateria maior e carrega mais rápido, e com essa bateria também dura mais tempo. Mas os dois, em termos práticos, para utilizarmos durante um dia, com uma utilização até intensiva, como os processadores também não são muito potentes e temos um ecrã que acaba por ser HD+, não é Full HD+, poupa sempre aqui mais energia, são os dois indicados para utilizarem sem nenhum problema durante o dia. Em relação ao processador, é que realmente vão notar aqui uma maior diferença. O Redmi 7 é muito mais fluido que o Redmi 8. Isto são sempre smartphones mais de gama de entrada. Se vocês querem um smartphone simples, que seja para utilizar para redes sociais, para jogos simples, os dois vão se comportar bem, mas vão notar que o Redmi 7 é mais rápido que o Redmi 8. Aqui o processador faz a diferença. Em relação à própria câmara, também vão notar mais diferença, é no Redmi 8, que vai ter uma câmera um bocado superior ao Redmi 7 em relação às fotografias, em relação aos vídeos, isso nota-se. Mesmo assim, são sempre smartphones de gama de entrada, não vamos pedir aqui milagres, as câmaras vão ser suficientes para tirarmos uma fotografia ou outra para redes sociais, mas o Redmi 8 realmente também se destaca nesse ponto. Depois, em relação à bateria, é claro que é sempre bom termos uma bateria maior, e o Redmi 8 tem uma bateria maior, que é sempre ótimo para podermos utilizar durante um bocado mais de tempo. Mesmo assim, vamos falar aqui globalmente dos dois smartphones. Temos um Redmi 7 que, por um lado, então tem um processador mais potente e tem uma bateria mais pequena, temos ainda micro USB e tem umas câmaras que são ligeiramente piores. Temos depois o Redmi 8, que por outro lado tem então uma bateria maior, tem um processador pior, mas tira melhores fotografias. Portanto, vocês aqui nesta situação vão ter que ver um bocado o que é que vocês procuram. Se procuram um smartphone barato com uma câmera melhor, então o Redmi 8 é aqui a melhor situação. Se procuram um smartphone barato, mas com um processador um bocado mais potente, o Redmi 7 poderá ser a melhor opção para vocês. Porque depois no resto das coisas eles são praticamente iguais. E aqui a Xiaomi é que nos confunde sempre um bocado, porque realmente temos um Redmi 7 com um processador melhor e seria de esperar que a evolução, ou seja, passamos para um Redmi 8 em que temos mais bateria, já temos Type-C, temos um carregamento mais rápido, temos câmaras melhores, mas depois o processador é pior.
Ou seja, melhoraram várias características, mas depois, para manterem o preço a um preço relativamente aceitável, se calhar puseram um processador pior. E a Xiaomi aqui devia sempre manter a questão de, se vai fazer um upgrade, ou seja, se passamos de um Redmi 7 para um Redmi 8, devíamos manter então as características todas melhores e não piorar algumas. Em relação à qualidade do ecrã, em relação às outras características, eu acho que eles vão ser semelhantes. São sempre smartphones de gama de entrada, são smartphones que são suficientes então para uma utilização simples, para alguém que não quer gastar muito dinheiro e quer ter aqui um smartphone que até vai se comportar bem dentro destas possibilidades. Mas pronto, pessoal, aqui um vídeo um bocado simples para falar então destes dois smartphones. Vamos falar aqui das características. Eu acho que se vocês procuram um smartphone relativamente barato, para mim o Redmi 7 até era uma melhor escolha, porque tem um processador mais potente, e tendo um processador mais potente acaba por aguentar mais tempo. Mas é claro que se para vocês vos basta então um smartphone básico, até dão mais preferência à bateria, dão mais preferência a uma câmara fotográfica um bocado melhor, então vão ficar melhor servidos com o Redmi 8. E dessa forma está aqui dada a minha opinião. É sempre aqui um pequeno comparativo de dois smartphones interessantes. A Xiaomi gosta de apresentar aqui smartphones para todos os gostos, mas isto é sempre aqui uma questão de vermos o que é que será mais adequado para vocês. E depois, claro, escolhendo o smartphone que é mais adequado para vocês, ficam melhores servidos do que se escolherem um smartphone que pode ser considerado melhor, mas para o que vocês vão utilizar nem é assim tão bom. E pronto, pessoal, está dada aqui a minha opinião. Espero que o vídeo vos tenha ajudado se vocês estavam na dúvida entre o Redmi 7 ou o Redmi 8. Se tiverem alguma questão, se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para continuar a receber novidades. E vemo-nos no próximo vídeo. Bem pessoal, agora estamos aqui a testar a câmera frontal do Redmi 7 e do Redmi 8 lado a lado. Para vocês terem noção, estou aqui contra o sol. Vamos experimentar assim. Isto são câmaras suficientes para dizer que temos aqui uma câmera interessante para fazer alguns vídeos, mas claro que não vão ser aqui câmaras excelentes. E isto é aqui o exemplo da câmara frontal, como estão a ver, contra o sol. Não se consegue ver quase nada, pelo menos eu aqui no smartphone não consigo ver quase nada. Vamos continuar aqui com os testes para fazer aqui um pequeno comparativo para vermos qual poderá ser a melhor câmara. Bem pessoal, agora estamos aqui a testar ao mesmo tempo a câmara traseira do Redmi 7 e do Redmi 8 contra o sol. Vamos virar aqui um bocado para vocês terem noção. Mas pronto, esta é a qualidade que vocês podem esperar nestas duas câmaras. Eu acho que são muito equivalentes, para vocês terem noção. Mas são câmaras suficientes. É claro que não são smartphones de gama média, são smartphones mais de gama entrada. Mas assim vocês já ficam com uma noção do comportamento destas câmaras. When I'm down, you pick me up. You and me, we shiny dust, and we won't ever get enough. They don't know, they don't know. In your eyes I put my trust. Babe, you're my all-time favorite drug. Let them keep talking about us, 'cause they don't know, we'll never know. When the rain hits hard on my window, when the night's too dark, you're my hero. When our troubles come, we can lay low. Say like we're never gonna leave. We gon' do it like they do in the movies. We gon' ride into the sunset, just you and me. We gon' sing along to our songs at the top of our lungs. We gon' do it like they do in the movies. The movies, the movies. We gon' do it like they do in the movies. The movies, the movies. We gon' do it like they do in the movies. Good as gold, got this on lock, and they can't ever make us stop it. Come take my hand, get